Olá a todos, bem-vindos mais uma vez à disciplina de Equipamentos e Processos 2. Hoje nós vamos entrar na aula 9, que é sobre refrigeração industrial. E no programa de disciplina nós então entramos na unidade 4, onde nós vamos ver hoje noções sobre o processo de refrigeração industrial, os principais componentes do sistema de refrigeração e o seu funcionamento e manutenções. Nas próximas aulas nós vamos tratar então de motores a combustão interna e turbinas. Bom, são diversas as finalidades da refrigeração como um todo. Ela pode ser de forma industrial, né, que são equipamentos maiores, eles possuem uma demanda de potência maior. Tem aqueles que são utilizados nas residências, né, e tem os veiculares. E cada um com a sua finalidade e conforme a demanda, né, de refrigeração, demanda por mais frio, os equipamentos começam a ficar maiores, tá? E aí eles começam a ter outros sistemas também de segurança, sensores. Então aqui nós vamos tratar hoje do processo de refrigeração, do funcionamento básico dele. Não vamos conseguir entrar em cada um deles, mas nós vamos entender como é que é o processo e ver os principais componentes e o funcionamento deles. Muito bem. Então, por definição, a refrigeração é todo o processo de redução de temperatura de uma substância dentro de um espaço fechado. E a refrigeração ela se baseia em 3 processos físicos. Tá? Tem a transmissão termodinâmica, que é o resfriamento de uma substância em contato com corpos a baixas temperaturas. Outro processo físico é o aumento de temperatura provocado pela evaporação da substância. Então, quando ela evapora, há um aumento de temperatura, né, por causa dessa evaporação. E o outro processo físico é a queda de temperatura provocada pela rápida expansão dos gases. Tá? Então, quando os gases expandem, eles diminuem a sua temperatura, né? Então, o processo, basicamente, fica em cima desses 4, né? Que é o compressor, evaporador, vamos na sequência, compressor, condensador, expansor e evaporador, tá? No meio desses sistemas tem outros componentes, e nós vamos ver também que tem cada um desses intervalos, o fluido refrigerante, ele se comporta de uma forma, tá? Então, se vocês clicarem aqui nessa imagem, vai ser direcionado para vocês um vídeo no YouTube para auxiliar também vocês a entenderem esse processo. Bom, então um breve histórico do porquê que surgiu a refrigeração. Na verdade, ela iniciou de uma demanda, né? De uma demanda. Então, na China tem escritos que em torno de 1000 antes de Cristo, o gelo era armazenado em salas frias, isoladas termicamente com diversos materiais isolantes, né? Alguns deles palha e esterco, né? Então, eram em países que têm essas diferenças, né, de temperatura ou diferenças de estações no mesmo país, é mais fácil fazer isso, né? Então, nas áreas frias era coletado gelo, transportado e depois armazenado nessas câmaras. Então, eles faziam isso aqui, eles pegavam numa geleira e iam cortando o gelo, né, dividido ele em blocos e depois transportando, né? Então, era um dos processos. Isso também aconteceu na América, né? Na América do Norte, né, nos Estados Unidos era bastante utilizado isso aqui, porque lá tem a parte do inverno, né, que os estados do norte passam
e os estados do sul não. Então, houve uma época em que havia o transporte de gelo dentro dos Estados Unidos, tá bem? Mas no Egito também, por causa da situação geográfica deles, também era utilizado o resfriamento, principalmente de água, tá? Então eles colocavam em jarros feitos de barro, e o barro ele é poroso. Então a água saía pelos poros, né, desses jarros, e o ar que passava ali, né, o vento que passava por ali fazia um processo de evaporação. Como eu falei anteriormente, o processo de evaporação ele auxilia no resfriamento, né, desse corpo. Então, se vocês estiverem com uma temperatura mais elevada, o que vocês vão fazer? Se vocês se molharem e tiver vento, vocês vão ver que o corpo de vocês começa a se resfriar, por causa que a água começa a evaporar. Para ela evaporar, ela tem que fazer uma transferência de temperatura. Ela tem que digamos assim, ela vai deixar o calor, né, no teu corpo. Na verdade, ela vai retirar o calor do teu corpo para poder evaporar, né? Então, ela vai ficar mais quente, evaporar, e o teu corpo vai ficar mais frio. Esse é o processo que acontece. Nesses jarros que eram deixados, né, nos corredores, né, em locais específicos onde passava bastante fluxo de ar, né, bastante vento, eles utilizavam para resfriamento dessa água. Bom, então a primeira descrição detalhada do equipamento, né, que foi patenteado, foi em 1834 por Jacob Perkins. Só que esse equipamento não chegou a ser comercializado nem fabricado, a não ser testado, né, pelo próprio inventor. Mas ele não foi usado comercialmente. Então, depois veio James Harrison, 1856, um escocês, que ele construiu o equipamento, né? Só que ele não chegou a demonstrá-lo. Quem demonstrou foi Daniel Sieb, em Londres, em 1962, numa exposição, né, numa exibição internacional para a sociedade. E aí, então, que se teve noção de que poderia ter uma máquina, né, que pudesse promover esse frio, né? Então, só em 1913 é que tiveram as aparições das primeiras refrigeradoras manuais. E aí, depois, em 1918, 5 anos depois, tivemos os elétricos. Esses manuais, como é que eram feitos? Era colocado gelo na parte inferior, né? Eram blocos de gelo que se colocava ali dentro, se comprava os blocos de gelo, se colocava ali dentro para fazer a conservação. E ela era um refrigerador normal, só que ela mantinha. Então, ainda existem esses refrigeradores para vender. As pessoas até usam como adega também em casa, mas elas eram utilizadas dessa forma. Colocava o gelo, né? Tem algumas que eram colocadas na parte superior, também o gelo, só que o problema do gelo é que ele escorria, né? Porque ele começava a se liquefazer, né? Por causa da temperatura, e ele tinha uma duração, aí depois tinha que fazer a troca. Bom, mas pelo menos na época podia-se então utilizar para resfriamento dos alimentos. Em 1926 é que teve a primeira aparição dessas compressoras herméticas, que são os compressores de hoje em dia que são utilizados, que vocês já devem ter visto na parte traseira dos refrigeradores de vocês, né, de casa, e também nos equipamentos de condicionamento de ar que vocês têm também. E claro, quem trabalha já em indústria já deve ter visto esses equipamentos que são compressores, que são de vários tipos, que nós vamos ver daqui a pouquinho. E aí eles começaram a ficar presentes dentro dos lares e dos veículos,
né, no mundo inteiro. Claro que dos veículos demorou um pouquinho mais. Nos primeiros veículos, né, só para comentar em relação à história, chegava a ser, antigamente chegava a ser 1/3 do custo do veículo era com ar-condicionado, era com sistema de ar-condicionado. Então, só que hoje em dia ele gira em torno de 6 a 8% do valor, porque a tecnologia melhorou os sistemas, né? E eles começaram a ficar mais compactos e mais eficientes. Então, antigamente o equipamento era colocado no porta-malas. O veículo era grande, né? E era colocado no porta-malas em função do tamanho dele que era utilizado e não tinha variação da temperatura, né? Tu podia só mudar a quantidade de ar que entrasse, mas a temperatura tu não conseguia modificar. Então, ou tu ligava ou tu desligava. Tu conseguiria, na verdade, era só mudar a intensidade do ar. Bom, os ciclos de refrigeração é que define como vai ser feita essa refrigeração, tá? Como é que é esse ciclo? Ele pode ser por compressão, em cascata, a gás ou por absorção. Por compressão é aquela onde o fluido refrigerante é vaporizado e condensado alternadamente, sendo a compressão realizada na fase de vapor. Essa é a que nós vamos ver hoje, que é a mais difundida, né? Mas isso não quer dizer que não exista em cascata, que é utilizada em mais um ciclo, ou seja, ela é uma de por compressão, só que muitas vezes, né? De duas, né? No mínimo. Então, em cascata, o que significa? Eu vou fazer a refrigeração e depois vou pegar esse ambiente refrigerado, né? E vou resfriar ele mais ainda, ou seja, eu quero uma temperatura menor. Então, eu coloco um sistema em cascata, né? Para ele ter uma quantidade de frio maior. A gás é aquela onde o fluido refrigerante permanece na fase gasosa durante todo o ciclo. Então, tem equipamentos que trabalham dessa forma. Por absorção, são ciclos de refrigeração operados a calor, onde o fluido secundário ou um fluido absorvente na fase líquida é responsável por absorver o fluido primário ou um fluido refrigerante na forma de vapor. Também é utilizado em alguns equipamentos, tá? Mas o que nós vamos ver hoje, que é mais difundido, é por compressão. Bom, como é que é o princípio de funcionamento? Aqui dá para ver de forma esquemática como é que é o sistema de refrigeração, né, de uma geladeira, tá? Então aqui vocês, em verde aqui vocês estão vendo o compressor, na parte traseira da geladeira de vocês ali tem um condensador, tem um tubo capilar ou uma válvula de expansão, nós vamos ver também. Na parte de cima tem um evaporador. Então são esses os componentes mais básicos, tá? Então, eu vou explicar aqui nesse ciclo, né? Por que é um ciclo fechado? Porque o gás, ele retorna, ele não pode ser desperdiçado, tá? Ele tem que ficar dentro e por isso que vem o nome hermético, por quê? Porque ele não pode ter saída, né? Então, os compressores, depois que foram inventados os compressores herméticos, que esse sistema pôde ser difundido. Bom, então o gás refrigerante sai da unidade compressora, né? Por aqui que nós vamos começar. Ele sai da unidade compressora no estado de vapor em alta pressão, ou seja, um compressor, né, vai pegar esse gás, esse vapor, vai comprimir ele. No momento que tu coloca pressão sobre o sistema, ele aumenta de temperatura, tá? Aí ele segue para onde? Ele segue para a unidade condensadora, né? Ele não vai seguir lá para a evaporadora, porque senão ele vai aquecer o sistema. Então ele vai seguir aqui para condensadora. Ou seja, o que eu quero que ele faça, né? Esse componente. Eu quero que ele pegue esse vapor e condense ele, transforme ele em líquido, tá? Mas por que eu quero transformar em líquido? Porque logo aqui, ó, no tubo capilar, eu quero que ele se transforme em vapor de novo, tá? Que aí vocês vão entender lá no que eu falei anteriormente,
Deixa eu passar aqui, ó. Nos 3 processos físicos que são utilizados para que ocorra refrigeração, tá? Depois vocês vão retornar aqui e vão entender essa parte. Então, nós vamos fazer o quê? Comprimir esse fluido refrigerante, ele vai passar pela unidade condensadora, depois por um tubo capilar ou uma válvula de expansão, que nada mais é que um orifício, né? Tem que ter um orifício nesse sistema, que ele vai pegar esse fluido refrigerante com alta pressão e na forma líquida e vai expandir ele, né? Ele vai se tornar vapor. E quando ele se torna vapor, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a sua temperatura, né? Ele vai aumentar a sua temperatura, aliás, ele vai diminuir sua temperatura, certo? Então, nessa parte de trás aqui, como é o sistema condensador, vocês vão ver que é a parte quente, ou seja, ela está pegando essa temperatura que o compressor colocou no refrigerante, no fluido refrigerante, e ela vai dissipar esse calor para o ambiente. Quando ele passar pelo tubo capilar, essa expansão dos gases resfriam o fluido refrigerante. E aí, quando eu expandi, né, esses gases, esse frio, né, que agora está impresso no fluido refrigerante, ele vai passar pela minha unidade evaporadora. Não quer dizer que a unidade evaporadora vai evaporar o ambiente. Não, ela não vai evaporar o ambiente, ela vai evaporar o fluido refrigerante. Porque como o ciclo é em relação ao fluido refrigerante, nós temos que pensar sempre nele, né? E não no ambiente onde ele está. Então, nesse caso, essa unidade evaporadora, o que ela vai fazer? Esse fluido que está passando aqui, ele está muito frio, né? E aí o que acontece? Lá dentro está quente. Tá mais que, mesmo estando fria, ainda assim está mais quente que o fluido refrigerante. Então, o que ele vai fazer? Essa temperatura aqui interna, né? Esse ambiente interno aqui vai transferir calor para o fluido refrigerante, né? Então, se vocês olharem internamente lá no refrigerador de vocês, tem essas serpentinas, né? Se vocês não conseguirem ver, de repente vocês podem ter um equipamento frost-free, né? Ou outro sistema que essa parte fica interna, vocês não conseguem ter contato. Mas se vocês olharem, alguns deles ainda aparecem essas serpentinas, né? Esses dutos internos que é por onde passa o fluido refrigerante. Bom, então o ambiente está mais quente, mesmo estando frio, né? Ele ainda assim está mais quente que o fluido refrigerante. Ele vai transferir energia para ele em forma de calor, ele vai esquentar e aí vai seguir lá para o meu compressor, agora em estado de vapor. No compressor eu não posso ter líquido. Esse vapor, esse fluido refrigerante, ele não pode entrar aqui na forma líquida. Por quê? Na maioria dos compressores que são utilizados em equipamentos residenciais, eles são, para serem mais baratos, eles são fabricados de uma forma que é a mais simples, que é com pistões. E o pistão, se tu colocar um fluido que ele é incompressível, no caso líquido, ele poderá entortar uma válvula, né? E aí ele não vai mais executar a função. Entortar uma biela, né? Quebrar uma biela, enfim. Porque ele não vai conseguir comprimir o líquido, mas o gás sim. Então, quando ele comprimir o gás, ele vai transformar ele num gás que tem muita pressão e também agora muita temperatura, tá? Além da temperatura que já chegou nele, ele ainda vai imprimir mais temperatura por causa do processo. E aí, fecha o ciclo. O fluido refrigerante entra de novo no sistema de condensação, passa pelo sistema de expansão,
e vai para o evaporador. Então, é isso que acontece, ó. Compressor, no estado de vapor, o fluido refrigerante vai para o condensador. Do condensador, ele já se transforma em líquido. No sistema de expansão, que é o tubo capilar, ou uma válvula de expansão, ou um orifício, né? Depois nós vamos ver que tem vários equipamentos que são utilizados nessa etapa. Vai colocar o quê? Vai transformar esse fluido refrigerante que está líquido em líquido e vapor, né? Dependendo do tipo de fluido refrigerante, tem uns que precisam de uma pressão maior para ele se transformar, né? Ou um condensador maior para ele se transformar somente em líquido. Bom, aí ele vai passar para a unidade evaporadora, que aqui ele entra aqui na forma de líquido mais vapor, e depois se transforma somente em vapor para entrar no compressor. Então, aqui tem os estados físicos do fluido refrigerante também. Tá? Nem sempre tem esse ventilador de ar quente, né? Que é um ventilador que sopra, então, o ar, né? Tanto na evaporadora quanto na condensadora. Tá? As geladeiras mais antigas não têm esse processo com ventilação. Tem algumas que têm só um sistema de ventilação da evaporadora e tem aquelas que tem nas duas, né, para melhorar o processo. Bom, então aqui é a continuação do que eu já tinha falado, né, o gás liquefeito segue para a evaporadora, dentro da unidade refrigeradora, e vai absorver. Coloquei aqui entre parênteses, porque na verdade ele não absorve, ele só transfere. Mas é só para vocês entenderem que a transferência é sempre do quente para o frio. Então, como a temperatura, como ele está se aquecendo, né, como se ele estivesse absorvendo, mas na verdade o ambiente é que está transferindo energia para o evaporador. E por sua vez, para o fluido refrigerante. Tá? O gás retorna e o ciclo fecha. Muito bem, então aqui já dá para ver que tem outros sistemas, né? Aqui tem um eletroventilador, que ele liga conforme é a necessidade, né? Se eu tiver que refrigerar mais ou menos ar. Aqui tem um filtro secador, que nós já vamos ver para que serve. Aqui tem uma válvula de expansão, lá no nosso desenho tinha um tubo capilar, e aqui nós temos um ventilador também para a parte de frio, um bulbo sensitivo, que é um termostato, tá? Então tem esses sistemas a mais, né? Esses componentes a mais, que para a primeira explicação ia ficar muito maçante. Então agora nós começamos a colocar mais equipamentos e nós vamos ver cada um deles, tá? Então, já que nós começamos pelo compressor, vamos começar por ele. Então, de forma escrita, então, né, para vocês entenderem, o compressor tem a função de succionar o fluido refrigerante na forma de vapor, baixa pressão e temperatura, tá? E vai comprimir ele. Então, na hora que comprimir, ele vai ter uma alta pressão e uma alta temperatura, tá? E ele também faz com que o circuito gire, né? No mesmo momento que ele está succionando esse fluido refrigerante lá da evaporadora, ele também está pressionando para a condensadora, tá? Então, os compressores eles podem ser constituídos de vários sistemas, né, para bombear os fluidos refrigerantes. Eles podem ser, né, esse aqui é o que mais se vê, né, nos equipamentos residenciais, né, domésticos, né, tem aqueles que são mais vistos na indústria. Então, esse aqui é um compressor de parafuso. E então começa a ter uma eficiência maior, começa a ter uma pressão maior, né, sobre os gases, sobre o fluido refrigerante. Então, para ter uma eficiência maior, né, uma quantidade de frio maior, tá bem?
E aí também esses sistemas aqui, eles têm algumas melhorias em relação ao fluido refrigerante. Aqui ele não é admitido que seja na forma líquida. Nos compressores de parafuso já é admitido na forma líquida, né? Então mas claro, sempre é utilizado os filtros secadores que eu vou explicar aqui logo mais. Então, na unidade condensadora, que vem logo depois dos compressores, o fluido refrigerante vai para a unidade condensadora, né? Quando é na forma de sistemas com alta eficiência, né, são colocadas torres de refrigeração, torres de resfriamento, que nós vimos lá em trocadores de calor, tá? Então, também essa aqui é uma unidade de trocador de calor, que realiza a permuta térmica entre o fluido refrigerante e o ambiente externo utilizando água ou ar, né? Isso vai depender do sistema. Geralmente, quando usa ar, realiza a transferência utilizando unidades ventiladoras, né? Que aumentam, então, a troca térmica. Quando usa água, vários sistemas podem ser utilizados, sendo que o mais comum é a torre de resfriamento. Tá? Então, aqui dá para ver esses sistemas aqui, eles são industriais, mas por causa da sua capacidade, mas também podem ser utilizados em grandes centros, tipo shoppings, né, que utilizam unidades centrais e depois fazem as divisões, né, via tubulação desse resfriamento, né? Também em grandes ambientes como supermercados, né? Então tem unidades centrais que vão fazer a divisão, né? Depois ele passa por um filtro secador, tá bem? Então o filtro secador, para que ele vai servir? Aqui não está na ordem, né? Porque o filtro secador, o que ele faz? Uma das funções dele é reter as partículas sólidas que podem estar circulando dentro do sistema. E eles vão provocar obstrução e, consequentemente, danos à mecânica do compressor. Então, na verdade, esse sistema vem um pouquinho antes do compressor. Por quê? Porque o compressor não pode entrar nada que seja úmido. Por isso que ele tem o nome de filtro secador, ou seja, ele seca o fluido que está passando. Ele vai passar só só da forma gasosa. E tem vários tipos de válvula, né? Aliás, vários tipos de filtro secador. Tem os que têm uma eficiência maior, né? Dá para ver até pela entrada, né? No sistema de refrigeração com maior capacidade. E esses que são os mais utilizados na refrigeração residencial, de equipamentos residenciais. E qual que é a segunda? A segunda é absorver totalmente a umidade residual do circuito, que porventura então não foi removido no processo de vácuo, evitando danos ao sistema, como formação de alguns ácidos, né, quando ele se liga com óleo, principalmente, corrosão, porque dependendo do ácido que ele forma, né, pode ser corrosivo para alguns tipos de materiais. Ele aumenta as pressões por causa da obstrução do tubo capilar, principalmente por congelamento da umidade. Então, o que acontece? Quando vocês, né, vão dar manutenção, tem que fazer troca de gás, ou houve um vazamento, vocês vão ter que botar uma bomba de vácuo e fazer a retirada de toda essa umidade, né? Então, não pode haver entrada de ar ambiente, não pode ter nada interno. Então, vocês vão ter que colocar uma bomba de vácuo. A bomba de vácuo ela vai indicar para vocês qual é a pressão que tem ali, e ela já vai indicar para vocês também se há algum vazamento, né? E aí, se existir, vocês vão ver que ela não consegue formar o vácuo, né? Então, vocês vão ter que procurar onde é que é o orifício, né? Trocar a tubulação é mais interessante. Troca a tubulação e aí faz a substituição e coloca novamente a bomba de vácuo para verificar se não tem
nenhum outro vazamento e, claro, você não tem nenhum tipo de umidade interna. Então, é para isso que serve o vácuo. Ele vai retirar toda a umidade interna, antes de vocês colocarem o gás, antes de colocar em funcionamento e tudo mais. Bom, depois nós temos o elemento de expansão, né? Ela pode ser só um tubo capilar desses, né? Pode ser um tubo capilar com válvula de expansão. Então, ele é um dos componentes fundamentais do ciclo de refrigeração, ou seja, sem ele, né, não tem como transformar aquele fluido refrigerante em gás para que ele diminua a temperatura, tá? Então, não que os outros sistemas, os outros componentes não sejam importantes, mas esse é o que necessariamente gera, né, transforma o fluido refrigerante para ter, então, uma temperatura mais baixa. Ele é localizado entre a unidade condensadora e a evaporadora e realiza duas funções. Primeiro, reduz a temperatura e pressão do fluido refrigerante proveniente da condensadora, separando o lado de alta pressão do de baixa pressão. Tá? Então, é ele quem faz a separação. E ele também garante que na entrada da evaporadora haja somente fluido refrigerante líquido, né, na quantidade e na velocidade suficiente para que a evaporação seja completa, certo? Então, essas são as duas principais funções do elemento de expansão. Por que eu não botei aqui válvula de expansão ou tubo capilar? Porque, na verdade, existem mais de um tipo, né? Ele pode ser do tipo válvula, como nós falamos, ela pode ser só um orifício também vai fazer isso. Pode ser um tipo placa, o tubo capilar nós já vimos, né? E tem ainda outros sistemas que podem ser utilizados como elemento de expansão do fluido refrigerante, tá bem? Então, além dessas válvulas, né, que eu estava falando, ela também é subdividida em algumas válvulas que, dependendo do sistema, elas são mais adotadas, né? Então, tem as válvulas eletrônicas automáticas, elas fazem essa abertura e fechamento, né, de mais gás ou menos gás, isso dependendo da velocidade, né, da demanda que eu tenho por frio, eu posso fazer isso. E elas podem ser termostáticas, que são aquelas que ligam e desligam conforme a temperatura. Tem as termoelétricas, né? E tem ainda outras válvulas que são mais utilizadas em sistemas que não podem haver eletricidade, né? Por ser um ambiente que possa ser explosivo ou possa, enfim, que tenha algum problema. Porque aqui, quando ela faz essa ligação, né, a termostática ou termoelétrica, ela pode gerar uma faísca, e aí pode criar uma explosão, né, no ambiente. Então, tem algumas válvulas que não são acionadas de forma elétrica, né? Não há essa ligação, esse contato elétrico para que ligue, né? Então, isso vai depender de onde é utilizado o sistema de refrigeração. Então, tem algumas situações que elas são válvulas diferenciadas, tá? Depois nós temos a unidade evaporadora, que é aquela que fica lá dentro no ambiente que se quer refrigerar, resfriar, né? Também é um trocador de calor, é uma unidade trocadora de calor e ela também é para subdividir, né? Para não ter um ponto apenas para saída, né? Para fazer essa troca térmica, então eu coloco mais saídas, né? Quanto mais divisores, né? Eu tenho uma
uma dissipação melhor desse frio. Então, essas unidades, elas podem ser simplesmente com os dutos, né? Mas elas podem ter também sistemas com ventilação, tá? Então, aqui nesse caso aqui, como eu quero fazer uma transferência, né, por convecção, né? Eu instalo na parte superior e aí quando eu jogo esse frio, né, ela vai formar uma convecção. Esse frio vai descer, né, e o ar quente vai subir. Então, eu vou fazer uma convecção interna e aí eu vou conseguir resfriar todo o ambiente. Se eu colocar na parte de baixo, é provável que o frio fica sempre na parte inferior, né? Por ele ser um ar mais denso. E a parte mais quente fica na parte superior. Por isso que os sistemas, até residenciais, quando se quer se quer utilizar mais o sistema frio, né, nos condicionadores de ar tipo split ou janela, isso vai depender do local que vocês vão colocar dentro da casa de vocês. Se vocês querem que ele mais seja utilizado para resfriar, vocês vão colocar na parte superior. Se é para esquentar, mais na parte inferior, tá? Mas geralmente é utilizado na parte superior até para não tomar espaço, né? Muito bem. Tem o termostato, né, que é um desses sistemas que eu falei para vocês, que são os sensores que ficam ligando e desligando. Então, o termostato, o que ele toma de informação? Ele toma a informação de temperatura. Qual é a temperatura que eu tenho interna nesse meu ambiente? Porque senão o compressor ele fica ligado o tempo inteiro, né? Só que quando ele chegar na temperatura, ele pode ser desligado. Então, quem faz isso? O termostato. Ele é um sensor que ele tem a informação da temperatura e ele é quem faz o contato com o motor. É ele quem vai ligar o motor que liga o compressor, na verdade, né? Porque o motor e o compressor, dependendo do equipamento, é uma coisa só, né? Principalmente nesses residenciais. Então, ele vai ligar o motor e o compressor ao mesmo tempo. Então, ele tem a função de controlar a temperatura, certo? Ele sabe qual é a temperatura interna e vai ligando, né? Ele pode ter programação, agora tem os chamados TIC, né? Que é um equipamento que tu consegue colocar a temperatura, né? Tu consegue colocar a temperatura que tu queira, e aí ele que vai fazer o ligamento e desligamento. Porque, na verdade, o termostato, quando ele vem de fábrica, ele tem só um potenciômetro dentro da geladeira que vocês giram ali, se vocês querem médio, máximo ou mínimo, né? A princípio é só isso aí. Ou tem algumas outras que tem uma escala numérica também. Então, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão mudar um pouquinho a escala de frio que o termostato vai se ligar, né? Que vai ligar os sistemas, tá bem? E tem aqueles sistemas que tem variação da rotação do motor, ou seja, a maioria, né, são chamados os inverter, né? Aí o inverter, o que acontece? Claro, tem uma placa que faz toda essa variação, mas é como se fosse um inversor de frequência. Tu consegue variar ali a rotação do motor. Então, para ele não ficar ligado em máxima ou ficar desligado, né? Que é o que acontece na geladeira, nas principais equipamentos. Agora, quando tem um inverter, ele vai fazer com que tenha uma rotação menor do compressor. Então, ele não desliga por completo, ele diminui, porque aquela quantidade de frio que eu preciso não é tão grande, tá? Então, ele não precisa ligar digamos assim, a todo o pano. E é o que acontece também nos condicionadores de ar. Quando eu quero uma temperatura média, que eu não preciso ficar ligando e desligando o compressor a todo tempo. Eu posso diminuir a rotação dele e ele vai comprimir uma quantidade menor de gás e todo o ciclo, né, vai ser mais com uma velocidade menor. Então, eu consigo ter uma temperatura maior, digamos assim, porque eu não quero refrigerar ao máximo, eu estou com uma temperatura média
E aí eu não vou ficar ligando o compressor, gela um monte e aí depois ele desliga, espera aumentar a temperatura e depois liga a toda. Então eu consigo ter uma variação maior do compressor. Tá? Ele não vai ficar sempre ligado a toda a potência e depois desligado. Né? Então esses sistemas é o que está evoluindo nesse sentido para ter uma maior eficiência energética. Bom, e um dos últimos componentes que nós temos aqui, né, é o refrigerante. É o fluido refrigerante que é quem conduz esses processos termodinâmicos. As propriedades que ele tem que ter, ele tem que condensar-se a pressões moderadas, né, porque senão eu tenho que ter compressores maiores para fazer isso aí. Ele tem que evaporar-se a pressões acima da atmosférica, ter pequeno volume específico, aí é menos trabalho para o compressor. Ele tem que ter elevado calor latente de vaporização, ou seja, com um pouquinho de temperatura ele já vira vapor. Né? Um pouquinho de temperatura maior, né? Um pouquinho de calor que eu tenho que colocar ali no sistema, nele, ele se transforma em vapor facilmente. E aí, quando ele se transforma em vapor facilmente, ele resfria. Né? E aí ele entra para a unidade evaporadora. Ser quimicamente estável, não ser corrosivo, claro, para não ter problema com os sistemas, não ser inflamável. Por quê? Porque se ele tiver vazamento e aí ligar o termostato, que eu falei para vocês, pode ser que aconteça algum acidente. Já falando disso, que é o que muitas vezes acontece, é que tem um vazamento de gás, né? Na residência de vocês. Tem um vazamento de gás e vocês, a primeira coisa que fazem é abrir a janela ou a porta. Na verdade, você tem que desligar o sistema, todo o sistema elétrico. Você tem que desligar os disjuntores rapidamente. Por quê? Porque se tem já o combustível aí e tem o comburente, que é o oxigênio, vocês têm que tirar a fonte de calor. Tá? Qual é a fonte de calor que pode, num instante, fazer com que tenha uma explosão? Um deles é o interruptor. Né? Vocês, quando ligam o interruptor, vocês vão ver que forma uma faísca lá, né? Por causa do contato elétrico. Da mesma forma acontece atrás no refrigerador de vocês. Então, esses equipamentos elétricos que têm um sistema de ligamento automático, eles também provocam isso. E aí pode ocasionar uma explosão. Então, uma das primeiras coisas não é nem abrir, é desligar o disjuntor. Aí depois vai abrir para quê? Para tirar o combustível, certo? Mas tirar o combustível, tu não tira rapidamente. Tu não tem um controle sobre isso. Tu até vai abrir para ele sair, mas aquela atmosfera vai demorar para diminuir a sua concentração. Então, o que vocês têm que fazer de primeiro é desligar os disjuntores, para que não tenha ninguém que, talvez, não é nem por querer fazer, é por descuido, toca no interruptor e aí pode acontecer um acidente. Bom, então por isso que o gás não é inflamável, porque se esse gás também for inflamável, aí nós temos os dois juntos, né? Nós já temos o combustível e também a fonte de calor. Então, nesse caso, ele não pode ser inflamável, não pode ser tóxico, porque se eu estiver dentro de casa e ele vazar, né, nós vamos ter um problema também com acidente. Ser inodoro, deve permitir fácil localização de vazamentos, ter miscibilidade com óleo e ser inerte em relação a outros materiais do sistema, ou seja, que ele não reaja com eles, né? Não, ele não reage com cobre, com alumínio, enfim, com os materiais que tem em todo o sistema. Em caso de vazamentos, não deve atacar ou deteriorar alimentos. Claro que aqui ainda tem mais um adendo, que ele não seja, que ele não comprometa a camada de ozônio. Mas, claro, isso já é estabelecido, não precisa nem colocar aqui, né, que são os CFCs, né, que eram utilizados antigamente, e ele tinha tudo isso aqui, menos a parte ambiental. Bom, quanto às manutenções, para dar um
um apanhado geral, né? Prevenção é a melhor palavra, tá? Quando se trata de refrigeração. Porque como vocês estão utilizando esse sistema muitas vezes para alimento, e isso é mais utilizado mesmo em indústria, então se vocês trabalham numa rede de supermercados, ou trabalham em frigorífico, ou trabalham... São vários os lugares que são utilizados para refrigeração de alimentos. Então, se esses processos não forem verificados de forma preventiva, quando der problema, pode dar um problema muito grande e acabar com o produto. Certo? Então, a melhor forma é a preventiva. Tá? Então, que tu consiga fazer escalas para fazer paradas, né, da indústria e conseguir fazer isso aí. Mesmo que tu faça a prevenção, tu pode até deixar separado, tipo assim, ó, vamos esperar, não vale a pena nós trocar isso aqui agora. Ele é muito rápido de ser trocado. Então, a hora que estragar, já vamos deixar comprado, deixa no almoxarifado, tudo pronto. E aí, a hora que der o problema, faz a troca. Bom, aí tu está trabalhando com uma forma, uma manutenção corretiva, mas que tu já previu que ia acontecer isso, tá bem? E claro, tu faz paradas programadas, é muito melhor, né? Tu tem um melhor desempenho do equipamento e sem prejuízos nem humanos, né? E muito menos de produto ou equipamento. Inspeções e acompanhamento. Bom, a inspeção visual, ela é sempre importante, né? Vocês vão conseguir ver lá se, por causa da vibração, não tem alguma rachadura ou trinca, né? Dependendo do sistema, onde ele está instalado, né? Muitas vezes ele não foi bem fixado, ou a própria vibração começou a se soltar. Então, essas anomalias que vocês vão ter que ver. Vazamento, muitas vezes conseguem escutar, né? Vocês não têm como saber, a não ser estando lá. Então, esse vazamento vocês conseguem ouvir. Falta de isolamento em algumas linhas, avarias com trincos ou rachaduras e danos físicos. Danos físicos pode ser até por algum tipo de animal que teve aí, ou que provocou algum acidente, a própria vegetação, né? Então, isso aí tem que ser sempre feito uma inspeção visual. A parte de desempenho dos equipamentos. O que acontece? Quando tu começa a aumentar, porque tu tem a unidade condensadora sempre fora da tua indústria, né? Para ela fazer uma troca de uma troca de calor mais eficiente, né? Então, o ar ambiente muitas vezes faz essa troca térmica de uma forma melhor. Então, tu deixa na parte de fora da indústria, onde tem também poeira, né? Então, conforme vai aumentando a poeira nesse condensador, o que vai acontecer? Vai diminuir a área de troca térmica. E aí ele vai demorar mais tempo para transformar aquele fluido que foi comprimido, aquele fluido refrigerante que foi comprimido, transformar ele em líquido. Então, se tu tem um monitoramento disso, né? Tipo, tu pode ser de forma até com sensor de temperatura. Tu vai lá e coloca o sensor de temperatura na saída do teu evaporador ali, no teu ventilador, na unidade ventiladora do evaporador, e tu vai colocar lá e tu vai ver, poxa, mas quando eu instalei isso aqui era uma temperatura, né? Então tu tem que ter um checklist. No checklist tu vai anotando, né? E aí com o tempo tu pode notar que a temperatura já não é mais a mesma. A temperatura de saída da evaporadora. Nesse momento tu tem que começar a investigar, né? Será que é um vazamento? Então tu vê que é uma informação importante, que é do desempenho, uma informação de desempenho do equipamento, do sistema,
e aí tu tem que buscar qual é o problema. Um deles é a limpeza, tá? Que muitas vezes é interna ou externa. Se ela for interna, porque muitas vezes o ar ali também ambiente, ela, dependendo do que se trabalha na indústria, também pode ir poeira lá para a tua unidade evaporadora, tá? Não só da condensadora. E aí tu tem um desempenho baixo também, por quê? Porque tu diminui aquela área de troca térmica. Filtros sujos, né? Então eles provocam perdas nas pressões, na compressão, e aí exige muito trabalho, né? De ventilador para tu tentar jogar essa temperatura para fora, né? E fazer com que aquilo ali se transforme em líquido novamente na unidade condensadora, tá? No caso dos condensadores, se eles forem de água ou ar, a sujeira faz com que o equipamento trabalhe com pressões mais altas e aí perde eficiência na sobrecarga do compressor. Bom, calibrações de testes. Quando vocês trabalham com sistemas que são automáticos, né? Ou tu tem um painel remoto, né? Que tu faça toda, tu consiga ver todos a leitura dos sensores de forma remota, tu tem que tomar cuidado também com esses equipamentos que são de monitoramento, tá? Então, sensores de temperatura, sensores de pressão, né? Termostato, pressostato, todos esses sistemas vocês têm que calibrar periodicamente para garantir que eles estão medindo o que é real, né? O que está de verdade, né? E também é recomendada a realização de testes periódicos em todas as proteções elétricas e mecânicas, ou seja, as proteções elétricas vocês colocaram a fiação e de repente aquele isolamento que vocês colocaram, ele se desgastou. E aí poderá haver um contato elétrico, um curto-circuito. Também é um problema que pode ocorrer. Então, você tem que tomar cuidado também nessas proteções elétricas e mecânicas, né? Mecânica, o que é fixação, principalmente, dos componentes. Bom, o que nós tínhamos, então, de equipamentos e processos 2 em relação à refrigeração industrial era isso. Nós tínhamos que ver os principais componentes e como é que é o funcionamento, que é o mais importante, que daqui em diante vocês vão trabalhar na indústria, vocês vão aprender a trabalhar com os equipamentos, bomba de vácuo, termostato, analógico, digital, o manômetro, né, analógico também, tem digital. Vocês vão trabalhar com multiteste para verificar corrente, né, para ver se a corrente do motor não está muito elevada, enfim, vibração, tudo isso aí vocês vão ter o acompanhamento, né, e treinamento para trabalhar com isso aí. Todas as empresas são obrigadas a fazer esse treinamento. Mas vocês já vão ter agora uma ideia de como é que é esse funcionamento, como é que são esses processos de refrigeração. Bom, se tiver alguma dúvida, depois vocês podem entrar em contato, tá bem? E até a próxima.